Antes de falarmos sobre o meio técnico, científico e informacional, precisamos falar de duas etapas, meio natural e meio técnico. Mas antes de tudo isso, vamos falar um pouco sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico, o ser humano faz transformação no espaço geográfico por meio do trabalho. O trabalho é quando o ser humano aplica sua força e transforma um determinado espaço. Isso é um trabalho. Então, a partir do trabalho e da evolução do trabalho, ou seja, conforme o tempo vai passando, o nosso conhecimento vai sendo aprimorado, vai se desenvolvendo e construindo novas formas de você promover transformações. O meio natural é o seu espaço inicial e o estado inicial do meio que ainda é natural. E o meio que ainda vai sofrer transformações e que ainda tem poucas ações do trabalho do ser humano, é aqui que pode, por exemplo, podemos remontar a ideia do período neolítico. Do período quando o ser humano se torna sedentário, ele começa a desenvolver a agricultura, começa a se alimentar de forma de subsistência. As transformações espaciais do meio natural são mínimas ainda. Só que, como eu disse, o tempo passa, a sociedade avança, evolui novos conhecimentos, vão surgindo nova técnica e logicamente o trabalho ele vai se desenvolvendo e vão promovendo novas transformações. Evoluindo para o meio técnico. O meio técnico já é uma alteração do meio natural, mas é notório e ele vai surgir a partir das revoluções industriais. Então, quando tem a primeira revolução industrial, você já tem um meio natural se transformando em um meio técnico, tendo modificação do espaço devido aos avanços tecnológicos do trabalho. E é marcado pela revolução industrial. Primeira revolução industrial, você precisa lembrar que virou ali aproximadamente em 1750, ou seja, meados do século XVIII. E a conversa que a gente conta aqui da geografia e das outras ciências também, só que o tempo passa e o trabalho evolui, a sociedade evolui modernizando sua forma de viver e vai alterando cada vez mais o espaço em que novos elementos são agregados aqui e o espaço chegando a uma revolução industrial que o marco já é a terceira e uma revolução técnica científica, então você já tem um meio técnico científico informacional. O meio técnico científico informacional é basicamente a evolução do meio técnico. A terceira revolução industrial, marcada ali geralmente é meados do século XX. Com essa revolução industrial, que já é a terceira, a gente vai perceber que tem uma grande transformação na relação dos espaços. A gente começa a falar da robótica mais à frente ali nos anos 90, início do ano 2000. A gente começa a ter um advento da internet polinizado cada vez mais. A gente começa a ter uma revolução tecnológica acontecendo ao longo do século XXI. Por exemplo, já podemos falar em smartphone, uma rede de internet sem fio. A gente começa a perceber uma globalização acontecendo, tanto é que esse termo aqui criado pelo grande geógrafo Milton Santos, o Milton Santos que vai criar esse termo onde ele vai analisar as transformações do espaço geográfico. A partir da perspectiva científica informacional, é de fato a tecnologia e informações começa a alterar nossas relações com o espaço. Você começa a perceber um espaço que agora cada vez mais a tecnologia, onde há uma grande circulação de informações, e aí você tem que receber a ideia e perceber que os computadores, smartphones vão de fato denominar uma nova organização espacial. Exemplo, você está conversando com uma pessoa e precisa ir embora, e através de um aplicativo no seu smartphone, você chama um carro. Isso é um tipo de transporte. Ao analisar o meio técnico científico informacional, você precisa analisar como a tecnologia e as informações alteram as nossas relações com o espaço.